Boa noite, então. Boa noite, Adriano. E a todos que, porventura, vierem a ouvir essa aula. Ah, Hoje nós vamos falar começar, né, introduzir o assunto de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Está me ouvindo bem aí, Adriano? Ok, então. Então, nós vamos falar hoje sobre equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Significa que na minha equação agora pode aparecer derivada de ordem primeira, mas a maior ordem da derivada que aparece é a ordem 2. Por isso, ela é de segunda ordem. Tá? Nós vamos começar hoje vendo alguns casos especiais, introdutórios, né? Que são casos onde nós temos a equação, nós podemos torná-la, reduzir uma de segunda ordem para uma de primeira ordem, tá? Tornar ela mais simples. O primeiro caso é esse aqui, ó, aonde nós temos o seguinte, que a nossa EDO, ela vai ser da forma y duas linhas, e do lado de cada igualdade vai ter uma função que depende de x e de y'. Então, do lado de cá vai aparecer x, y', e eu consigo isolar o y duas linhas do outro lado. Tá? Esse é o primeiro caso. Esse caso é bem simples e nós podemos reduzir essa equação de segunda ordem a uma equação de primeira ordem. Bom, de que maneira nós podemos fazer isso? Nós vamos fazer uma mudança de variável aqui. Nós vamos fazer v igual a y'. Então, nós vamos fazer v igual a y'. E vamos ver como é que essa equação fica, tá bom? Então, vamos verificar aqui. Então, veja, se nós fizermos, então, v igual a y', né? Então, a nossa equação original, que é y duas linhas igual a f de x, y', ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar da seguinte maneira, ó. Se v é y', v' vai ser a derivada de y', que vai ser y duas linhas. Então, y duas linhas, na verdade, é a derivada de quem? De v. E do lado de cá, nós vamos ficar com f, que vai depender de x, e no lugar de y' eu vou colocar quem? V. Então, perceba, esta nova EDO, é uma EDO na variável v, certo? Na variável v, que nós introduzimos aqui. E ela é uma EDO em v de primeira ordem, né? Aparece só a derivada primeira de v. Então, essa aqui se transformou numa EDO de primeira ordem na variável v. Tá ok? Então, essa é a ideia. É bem simples. Nós reduzimos, por meio dessa mudança de variável, nós reduzimos uma EDO de segunda ordem, porque aqui apareceu a derivada segunda, né? E aqui pode aparecer alguma coisa que dependa de x e da derivada primeira. Por meio dessa mudança de variável, nós reduzimos a EDO de segunda ordem a uma EDO de primeira ordem na nova variável que nós introduzimos, que é a variável v. É bem simples. Mas, lembrando, para isso nós precisamos ter uma equação dessa forma, onde eu isolo do lado esquerdo y são duas linhas, e o que sobra do lado direito não depende de y, só depende de x e da derivada de y. Se tivesse um y aqui também no meio da jogada, já estragava. Tá bom? Vamos aplicar esse procedimento, então, na prática, né?
Eu vou fazer aqui agora um exemplo. Onde a gente vai aplicar esse procedimento. Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos resolver a seguinte equação diferencial. X² vezes y duas linhas mais 2x vezes y' menos 1 igual a zero. Ok? Então, essa aí é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Por quê? Porque apareceu aqui a derivada de y primeira, mas a maior derivada que aparece é a derivada segunda. Tá bom? Então, neste caso, esse é um caso como o anterior. Nós podemos reescrever esta equação da seguinte maneira, ó. Y duas linhas igual, né, a 1 menos 2xy dividido por x². Não é isso? Né? Aliás, desculpa, 2x, y'. Então, passei o 1 para cá, ficou positivo. 2xy' eu passei para cá, então ele ficou negativo. E depois eu passei o x² dividindo, né? Observe o seguinte, esta função que apareceu aqui, ó, do lado de cá, é uma função que não depende do y, ela só depende de x, tá vendo? Apareceu x aqui, e ela depende também de quem? De y'. Então, ela não depende do y. Então, nós estamos naquele caso que nós vimos agora há pouco. Então, aqui agora, o próximo passo, nós vamos pegar aqui e vamos fazer v igual a y'. Se nós fizermos v igual a y', vamos ver qual é o formato que nós vamos ter da nossa equação. Do lado esquerdo aqui, nós vamos ficar com derivada de v. Que derivada de v é a derivada de y', que é y duas linhas. Do lado de cá, nós vamos ficar com 1 menos 2x vezes v dividido por x². Então, observe que agora, ó, se nós rearranjarmos aqui, nós vamos ter uma nova EDO de primeira ordem na variável v. Tá? Vamos ver aqui direitinho. Rearranjando, então, ali, nós vamos ficar com a seguinte equação. Ó. A equação vai ser da forma x² v', mais 2x vezes v, tudo isso igual a 1, certo? E aí nós podemos colocar ela no formato padrão, dividindo tudo por x². Então, nós vamos ficar v' mais 2 sobre x vezes v igual a 1 sobre x². Aqui eu dividi ambos os lados por x² para chegar nessa expressão. Esta nova equação aqui, nós sabemos como resolvê-la. Por quê? Porque ela é uma EDO linear de primeira ordem. De primeira ordem, né? Então, como essa aqui é uma EDO linear de primeira ordem na variável v, nós vamos resolver agora usando o método de fator integrante que a gente já viu. Bom, então vamos pegar a próxima folha aqui para a gente resolver
esta equaçãozinha. Então, a nossa equação é da forma, ó, v' mais 2 sobre xv igual a 1 sobre x quadrado, né? Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nosso fator integrante, nós vamos multiplicar aqui por exponencial de g de x dos dois lados, né? Aonde quem que é a g? G de x é integral de 2 sobre x dx, não é isso? Isso aqui vai dar o quê? Duas vezes o quê? ln de x, certo? Que, por sua vez, nós podemos escrever duas vezes ln de x como ln de x ao quadrado, né? Lembrando a propriedade do logaritmo, que esse expoente aqui passa multiplicando. Então, este cara aqui é igual a este. Então, nosso fator integrante aqui, que nós vamos multiplicar dos dois lados, né, para simplificar a nossa equação, é da forma e elevado a g de x. E nesse caso vai dar o próprio quê? Exponencial do ln de x quadrado dá o próprio x quadrado, né? Então, na verdade, na verdade, a nossa equação, esse é um caso interessante. A nossa equação, lembra que lá no início nós dividimos tudo por x quadrado? E agora nós vamos multiplicar tudo por x quadrado. Ela já estava no formato adequado para simplificação, né? Mas, enfim, a gente colocou ela no formato padrão, né? E depois aplicamos o procedimento. Estamos vendo aqui que, na verdade, do jeito que ela já estava inicialmente, a gente poderia já transformá-la numa coisa mais simples. Então, vou multiplicar de volta por x quadrado aqui. É uma coincidência, de vez em quando acontece, né? Então, nós vamos ficar com o quê? X quadrado vezes v', não é? Deixa eu olhar a equação, formato. Deixa eu ver aqui, relembrar. Então, x quadrado vezes v'. Aqui vai ficar mais 2x vezes v. Igual a, se não me engano, aqui vai ficar 1, né? Multiplicando por x quadrado. Aqui vai ficar 1. A equação original lá, né? Então, como ela já está agora, nós podemos colocar ela como exponencial de g vezes v derivada, né? Que vai ser igual a 1. Vamos conferir se deu certo? Derivada de v vezes x quadrado está aqui, mais derivada de x quadrado, que é 2x vezes v, está aqui. Ok. Daqui a gente tira o quê? Que x quadrado vezes v, né? Integrando os dois lados, a integral de 1 dx, mais a constante de integração aqui, né? Então, x quadrado vezes v vai ser igual a integral de 1 dx da x, mais constante. Ok? E aí, agora, bem simples a gente continuar resolvendo, né? Só passar o x quadrado dividindo, v vai ser o quê? Então, x dividido por x quadrado vai dar 1 sobre x, e aqui vai ficar mais c sobre x quadrado. Tá? Esse que nós acabamos de encontrar, por enquanto, é o nosso v. Mas lembre-se que o nosso objetivo é encontrar quem? O y, né? Isso. E nós vamos lembrar que o v é y', isso mesmo. Então, nós vamos substituir, que onde tem v, nós vamos substituir por y'. Então, eu vou ficar com y' igual 1 sobre x mais c sobre x quadrado. Ok? E agora, para achar o y, o que a gente faz?
Se a derivada de y é igual a esse, para achar o y, só integrar, não é isso? Vou integrar dos dois lados em relação a x. Aí a integral com a derivada aqui me faz sobrar só y. E aí eu vou ficar aqui, integral de 1 sobre x mais c sobre x ao quadrado dx, certo? Mais uma constante, uma outra constante de integração. Eu vou chamar aqui de C1, tá bom? Então, como é que vai ficar a nossa solução? Integral de 1 sobre x dá ln do módulo de x, mais a constante, né? Integral de x ao quadrado. X ao quadrado nós podemos pensar de 1 sobre x ao quadrado, né? Nós podemos pensar que 1 sobre x ao quadrado é x a menos 2. Então, vai ficar x a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, né? Que dá quanto isso aqui? Dá menos 1 sobre x mais C1, tá bom? Então, finalmente, nós vamos concluir, então, que y é ln do módulo de x, né? Menos c sobre x mais C1, onde C e C1 variam dentro do conjunto dos números reais, tá bom? E essa é a nossa solução y. Então, nós acabamos de resolver a nossa primeira equação diferencial de segunda ordem no curso, né? Chegamos nessa solução que aí está. Dúvidas, Adriano? Conseguiu acompanhar? Então, esse procedimento é bem tranquilo, né? Vamos fazer agora o segundo caso que eu quero abordar hoje, que é um outro caso onde a equação também fica relativamente simples, né? Então, você perceba o seguinte, que nós já estamos entrando agora no tópico referente à EDO de segunda ordem hoje, né? Na aula que vem, nós vamos estudar como que resolve uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes e homogêneo. Nós vamos ver que o caso não homogêneo se reduz ao caso homogêneo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Hoje nós vamos ver, é uma aula introdutória, então nós estamos introduzindo o assunto, vendo casos especiais de EDO de segunda ordem. Qual que seria o segundo caso que nós vamos estudar hoje? Então, segundo caso. No segundo caso, é o caso onde quem não vai aparecer do lado de lá é o x. Eu vou ficar com y duas linhas igual a f de y e y'. Então, antes aparecia aqui o x e o y'. Agora vai aparecer o y e o y' do lado de cá, né? Então, um caso diferente, mas que dá para a gente contornar também. Qual é a ideia aqui, né? Nós vamos fazer v, de novo, igual a y', tá bom? Né? E aí, se nós fizermos v igual a y', como é que vai ficar o formato dessa equação? Ela vai ficar da forma o quê? V' igual, tá? A f de y e v. Então, eu tenho agora, mas veja, o que acontece, né? Aqui eu tenho uma equação e fiquei com v, né? Ela está em termos de v e de y. Mas observe o seguinte, essa derivada aqui, eu vou fazer questão não de colocar a v', porque como tem o y na jogada aqui, ó, vamos até colocar para enfatizar que isso aqui é a derivada em relação a quem? dv dx.
Então, aqui, ó, nesse ponto, eu estou com um problema, porque eu estou com y, v e x. Estou com três coisas aqui, tá? A ideia aqui é de encarar o v como uma função de y, tá? Para resolver a minha EDO em termos de v e y. Encarando, porque se o v é y', eu posso pensar que depende do y. Se eu mudo o y, eu vou mudar a derivada e eu mudo o v, concorda? Então, a ideia é essa, cair numa nova EDO em termos de v e y. Então, nós precisamos eliminar quem? Eliminar o x da jogada aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Para deixar tudo em termos de v e y. Nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Veja, eu posso pensar o seguinte, ó, dv dx, derivada de v em relação a x, eu posso pensar que é a derivada de v em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, pela regra da cadeia. Posso ou não posso, né? Eu estou pensando que v é uma função de y, e y, por sua vez, é uma função de x. Se eu estou derivando v em relação a x, pela regra da cadeia, isso equivale a derivar v em relação a y e multiplicar pela derivada de y em relação a x. Ok? Está aqui, pela regra, né? Pela regra da cadeia. Bom? Pela regra da cadeia, nós podemos fazer isso aí. Está acompanhando, por enquanto? Então, agora eu vou encarar o v como uma função de y. E o y, por sua vez, depende de x. Então, eu aplico a regra da cadeia aqui. E dv dx eu posso substituir por dv dy, dy dx. Mas veja, quem é dy dx? É o y', não é isso? E o y', por sua vez, é igual a quem? É igual ao v. Então, aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o meu v. Então, onde tem dv dx aqui, ó, eu vou substituir por dv dy, dy dx. Mas dy dx é v. Então, você perceba que eu vou ficar com v, y, e aqui vai aparecer v. Então, o lado de cá vai depender de y e v, e o lado de cá também. Pronto. Né? Nós vamos cair numa equação que depende de v e y, né? E eu estou encarando que o v vai ser uma função de y. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesta DO e vou substituir o que eu encontrei aqui. Então, vou ficar com o quê? dv, lado esquerdo vai ficar dv dy vezes v, igual, do lado de lá, que vai ficar o quê? F de y e v. Tá aí. Não é? E essa equação, se a gente analisar bem, eu sempre posso colocar ela no seguinte formato, ó. dv dy é igual a f de yv sobre v, né? Então, eu tenho uma EDO em v, eu vou tentar encontrar a minha solução v em função de y, encontrando v em função de y, nós podemos depois achar a nossa solução original que nós queremos, que é o y em função do x. Tá bom? Se obtemos v em termos né, aqui, olha, vamos relembrar aqui, qual que foi a mudança original que a gente fez? Foi v igual a y'. Se eu obtiver o v em termos de y, esta equação aqui me dá uma EDO de primeira ordem, e aí eu posso obter o y. Ok? Essa é a ideia. Vamos ver um exemplinho, então. Né?
para a gente ilustrar essa situação. Até aí, por enquanto, tá tranquilo? Ok, então vamos seguir. Então, vou pegar um caso aqui. Nós vamos ver depois que ele é até simples usando um outro método de resolução, né? Mas, enfim, nós vamos fazer aqui, resolver de uma outra maneira hoje para ilustrar. Um exemplo. Nós vamos pegar a seguinte equação: y duas linhas mais y igual a zero. Ela é uma EDO linear, não é isso? Porque as coisas que têm y acompanham só constantes aqui, de segunda ordem. E homogênea. A gente disse que uma EDO é homogênea quando esse lado de cá, que está sozinho aqui, né, é igual a zero. Então, observe que, neste caso, como o y duas linhas é igual a menos y, não é assim? Eu posso pensar que eu estou nesse caso que nós acabamos de estudar, né? O lado de cá tá dependendo de y, e se eu pensar dessa maneira aqui, né, não está dependendo do y'. A questão toda aqui é que não, o lado direito não dependa do x, tá? Então, esse lado, eu posso encarar aqui como ele é como que se ele fosse uma função de y e y'. Né? O importante é que do lado de cá não apareça quem? X. Bom, então nós podemos aplicar aquele procedimento. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui V igual a y', certo? Então, do lado de cá, nós vamos ficar com o que aqui? Ó? Nós vamos ficar com dv dx, que é esse pedaço, mais y igual a zero. Bom? Ok. Então, ó, veja, o lado direito não depende de x, né? Ele depende aqui, nesse caso, inclusive, ele só depende de quem? De y, mas poderia aparecer o y' aqui tranquilamente também, que dava para aplicar o mesmo procedimento, tá bom? Então, aqui é só para a gente ilustrar como é que a coisa fica, né? Então, relembrando, dv dx, né? dv dx, aonde? Não, sim, aí só relembrando, quem que é o dv dx? É dv dy vezes quem? dy dx, mas dy dx é o v, certo? Eu acho que você adiantou aqui, é esse passo que eu estou fazendo. Aí eu vou vir aqui nesse local e vou substituir dv dy vezes v. Então eu vou ficar com o que aqui? dv dy vezes v, dv dy vezes v, mais y igual a zero. Correto? E aí nós vamos chegar em que equação aqui? Nós vamos chegar ao seguinte, que passa esse y para cá. Então, eu vou ficar aqui, ó, já vou colocar, depois de feitas as continhas, eu vou ficar com v dv igual a menos y dy. Essa equação dá para separar. Né, ó, passo y para lá, vai ficar menos y. Depois passo dy multiplicando. É uma equação o quê? Separável, porque eu deixei tudo que tem v de cá, tudo tem y de cá. Né? Então, uma EDO separável. Bom? E aí, como é que a gente resolve? Vamos integrar lado esquerdo em relação a v. Integrando isso aqui em relação a v, nós vamos ficar com o quê? V quadrado
sobre 2. O lado de cá, integrando em relação a y, eu vou ficar com o quê? Menos y ao quadrado sobre 2, mais constante. Então, observe que aqui eu obtenho uma relação entre v e y, certo? E aí, a gente pode isolar aqui, nesse caso, o v em termos do y, né? Vamos fazer. Extraindo a raiz. Vou multiplicar por 2. É isso? Vamos lá, vamos fazer devagarinho. Então, aqui eu tiro o quê? Que v ao quadrado é igual, multiplicando por 2, vai ficar menos y ao quadrado, mais 2 vezes c. 2 vezes c eu vou chamar de k. Tudo bem? Uma nova constante, né? E aí, eu vou extrair a raiz, eu vou ficar com v igual a mais ou menos raiz de quem? K, né? Menos y ao quadrado. Ok? E agora, nesse ponto do nosso raciocínio, nós vamos lembrar quem era o V. O V, ele é, na verdade, quem? dy dx. O V não é y' de x? Então, agora eu vou voltar para a equação em y em x. Uma vez que eu isolei o V em termos do y, como uma função de y, eu venho aqui e substituir o V por y' de x. E vou resolver. Então, mais ou menos, vamos deixar esse mais ou menos por enquanto. Tá? Menos y ao quadrado, não é isso? E aí, veja, de novo eu vou cair no EDO separável. Por quê? Porque vai ficar aqui, ó, passando para cá, vai ficar integral 1 sobre raiz de k menos y ao quadrado dy. Passo o dx para lá, ó, certo? Vamos deixar o mais ou menos do lado de cá, tanto faz. Passo o dx para lá, integral de 1 dx. Mais uma nova constante que eu vou chamar aqui de C1. Tudo bem até aí? Certo, vamos. Vai não, vai não. Na verdade, essa integral aqui é tabelada. Aqui você tem que fazer uma mudança. Se for resolver ela mesmo, tem que fazer uma mudança de variável, tá? Mas fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Não vai complicar muito, não. Então, você entendeu aqui, né? Ó, eu passei esse cara para cá, passei o dx para lá, ficou separado, integrei do lado esquerdo em relação a y, lado direito em relação a x. Vou melhorar aqui um pouquinho. Eu vou melhorar essa equação aqui um pouquinho, para a gente poder resolver ela de uma maneira tranquila. Nós vamos reescrever da seguinte maneira, ó. Supondo que a constante nossa seja positiva, tá bom? Eu vou ficar com o quê? Raiz de k quadrado menos y quadrado. Deixa eu escrever aqui, ficou faltando uma raiz. Da raiz aqui, né? Aqui, dy. Igual. Aí do lado de lá, integral de 1 dx vai ficar x mais c1. Certo? Então, dentro da raiz aqui, estava k ao quadrado menos y ao quadrado. Eu reescrevi como raiz de k ao quadrado menos y ao quadrado. Supondo aqui, provisoriamente, que a nossa constante k seja positiva. Depois eu vou deixar como exercício
para você verificar aí que se o K for negativo, a solução que nós vamos encontrar também é válida, tá? Essa integral aqui, ela é uma integral tabelada, né? Se nós fôssemos resolver, nós tínhamos que fazer o y aqui igual a raiz de k vezes o seno de θ. Lembra daquelas substituições trigonométricas lá do cálculo 1? Então, tá? Então, essa aqui a gente resolve fazendo y igual a raiz de k vezes seno. Aí a gente põe esse cara em evidência, vai ficar 1 menos seno ao quadrado da cosseno ao quadrado. Enfim, tá? Mas aqui nós podemos usar já a forma tabelada. Essa integral aqui, ela fica sendo o quê? Arco seno de y sobre raiz de k, né? E do lado de cá eu fico com o quê? X mais C1, certo? E aí então nós obtemos o seguinte, que arco seno de y sobre raiz de k é igual que mais ou menos x. Aqui, mais ou menos C1, eu vou chamar, poderia manter até o próprio C1, né? Mas eu gosto para distinguir, para dizer que eu multipliquei por alguma coisa, eu boto um tiozinho aqui, só para lembrar que após a multiplicação. Mas isso aqui é uma nova constante que continua variando dentro dos reais. E agora a gente lembra o seguinte, que arco seno é a função seno a menos 1. Ela é inversa de quem? Do seno. Então, se eu aplicar seno desse negócio aqui, seno do arco seno de alguém, sobra só quem? O alguém. Então, vai ficar y sobre raiz de k igual a seno deste carinha aqui. Então, seno de mais ou menos x mais C1. Certo? Entendeu aí ou não? Né? Aquela velha história, né? Seno do seno a menos 1 de alguém é o alguém, que é uma inversa da outra. Então, eu apliquei. Então, se esse lado esquerdo igual ao lado direito, seno do que está aqui é igual a seno do que está aqui. E seno desse cara vai dar só y sobre raiz de k. Tudo bem? Ok. Agora, chamando isso aqui de uma outra constante, raiz de k nós podemos chamar de um certo C2, nós chegamos na nossa solução final y, que vai ser o quê? Y igual a C2 seno de mais ou menos. Aí, tanto, as duas são válidas aqui, tanto mais quanto menos, tá? X mais C1 tio, né? E a nossa solução, na nossa solução, nós chegamos que ela é válida com C2 maior que zero, por quê? Porque o C2 é raiz de capa, e raiz é sempre positivo, né? E o C1 tio pertencente o quê? Aos reais. Num determinado momento aqui, nós, para fazermos essa jogada de pôr o K dentro da raiz, nós supomos por um instante que esse valor de K aqui seja um valor positivo, né? Então, aqui, essa constante aqui ficou uma constante positiva, tá? Então, nós chegamos na nossa solução é dada dessa maneira, tá? Mas você pensa, poxa, mas aqui ficou um pouco restritivo, né? Essa constante está variando nos reais, tá? Então, eu vou deixar aí como exercício para vocês, para verificar o seguinte, que a condição C2 maior que zero, ela pode muito bem ser o quê? Retirada, tá? Então, aqui, ó, verifique que
Nós precisamos de usar ela para resolver, né, nosso problema. A restrição C2 maior que zero pode ser retirada. Tá bom? Certo? Que significa o seguinte, que essa solução vale também quando o C2 é negativo. Tá? Ok? E quando o C2 é zero. Ah, professor, mas como que eu vou verificar isso? Você já não tem a solução que você achou aqui, mas com essa restrição? Você vai pegar essa solução e vai ver o seguinte, que se o C2 for negativo ou zero, quando você jogar lá na sua EDO, qual era a sua EDO mesmo? Y duas linhas mais y igual a zero. Então, você vai pegar essa expressão, derivar duas vezes, somar com ela mesmo e ver que dá zero, independentemente se o C2 é positivo, negativo ou zero. Quer dizer que nós impusemos uma condição, uma restrição sobre a nossa constante C2 para poder chegar na solução. Mas depois que a gente chega nessa solução, a gente se pergunta: será que ela não é válida de maneira mais geral? E a resposta é sim. A maneira de verificar isso é só pegar essa expressão que nós chegamos aqui, derivar duas vezes, somar com y e ver que dá zero. Tá bom? Isso para qualquer C2, não precisa necessariamente ser o que? Positivo. Ok, gente? Certinho? Ok, então. Então, hoje nós introduzimos o conceito de equação diferencial de segunda ordem. Nós vimos aí como é que é possível resolver alguns casos especiais de EDO de segunda ordem, tá? E na aula que vem nós vamos avançar um pouquinho mais nisso daí, vendo como que a gente resolve algumas equações diferenciais de segunda ordem homogêneas, tá? E as não homogêneas também, mas aí nós precisamos de saber quem é uma solução particular. Tá legal, pessoal? Américo, seja bem-vindo aí, né? Tá ok. Desejo para vocês uma, um, uma boa noite de sexta-feira, um fim de semana abençoado aí. A gente se vê na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Bom fim de semana para vocês, viu? Até a próxima.